Olá, professora Sabrina Campos Garopaba. O tema da videoaula de hoje é sobre ácidos e bases. Bom, a primeira pergunta que eu faço é: o que é um ácido? Esse é um tema muito interessante porque ele está muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Rotineiramente, nós lidamos com ácidos e com bases. Na sua percepção, o que pode ser definido como um ácido? Bom, nós sabemos que existem algumas concepções prévias que nos levam a pensar o seguinte, que os ácidos, eles possuem sabor ácido, podem ser corrosivos, podem ser perigosos, né? Essas são algumas das concepções que nós temos, né? Nem todo ácido, óbvio, é perigoso, é corrosivo, mas é possível que sim. Existem alguns exemplos de ácidos da nossa vida. Suco de laranja, suco de limão, ácido de bateria, por exemplo, né? São produtos, né? São ácidos que estão muito presentes aí na nossa vida. É claro que existem muitos outros, certo? Bom, nós temos aqui alguns exemplos de ácidos. Ácido de bateria, Coca-Cola, chuva ácida, refrigerantes, cheiro de ovo podre, ácido muriático. Percebam que aqui do lado de cada um desses ácidos nós temos a sua fórmula molecular. Essa aqui do ácido sulfúrico, do ácido fosfórico, claro que aqui eu coloquei Coca-Cola, né, mas presente em outros refrigerantes também. Ácido nítrico, que é um dos ácidos presentes, por exemplo, na chuva ácida. Refrigerantes também, né, tem ácido carbônico. O cheiro de ovo podre é o ácido sulfídrico, né, dentre eles, né? E o ácido muriático, né, que é o ácido clorídrico, né? Percebam que esta é a fórmula molecular destes ácidos. Olha só que interessante, tá? H2SO4, H3PO e o restante aí dos ácidos, né, das fórmulas. Bom, vamos analisar uma questão aqui interessante. O que essas fórmulas têm em comum? O que todas essas fórmulas têm em comum? Elas têm em comum o íon hidrogênio, certo? Significa então que o meu ácido, qualquer um dos meus ácidos, quando eu estou falando de ácidos inorgânicos, que é esse caso, né? Nós ainda não chegamos na química orgânica, mas como eu estou falando e se tratando de ácidos inorgânicos, todo o meu ácido ele vai ter esse íon hidrogênio como característica. Próxima. Bom, o conceito de ácido de Arrhenius diz o seguinte: Arrhenius era um químico sueco, ele trabalhava muito com condutividade de substâncias e ele dizia o seguinte, que todo composto que dissolvido em água origina íons H+, como único cátion. Então, olha que interessante. Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele sofre essa dissociação em água, gerando esse ânion, certo? E o íon H+. Esse aqui é o ácido acético, que é o mesmo ácido que tem presente aí no vinagre. Ele vai sofrer dissociação, né, produzindo o H+, ácido carbônico, H+, certo? Então, isso é o que define um ácido. Então, ácido, né, de acordo com Arrhenius, é todo composto que, dissolvido em água, ele vai originar íons H+, como único cátion. Claro que existem outros conceitos de ácido, mas, por enquanto, nós vamos trabalhar com este conceito. Como é que eu faço para dar nome para esses ácidos, tá? Então, o que acontece? A gente observa que sempre junto com o meu íon hidrogênio eu vou ter um ânion. Quando esse ânion ele terminar, por exemplo, com ito, eu faço uma alteração para oso. Quando terminar com ato, para ico. Quando terminar com eto, para hídrico. Vamos ver na prática como é que funciona. Por exemplo, esse cara aqui é o ácido clorídrico, é o HCl. Então, o que acontece? Tá vendo que se eu for lá na tabelinha de cátions e ânions que tem presente em qualquer tabela periódica, eu vou observar que o nome desse carinha aqui, ó, é cloreto. Como tá aqui. Esse é o cloreto, termina com eto.
Então, eu vou substituir por hídrico. Então, eu pego e troco esse eto por hídrico e boto o ácido na frente. E o nome desse cara aqui é ácido clorídrico, ok? Vamos ver outras? Por exemplo, ácidos que são formados com ânions que terminam com ato. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse cara aqui, tá? Que tem esse íon aqui. Esse íon aqui, ó, o NO3- é o íon nitrato. Nitrato termina com ato, então eu vou substituir por ico. E aí, botando o ácido na frente, fica ácido nítrico. Esse tar aqui, ó, esse ânion é o perclorato. Substituo por ico, fica ácido perclórico. Só tem um detalhezinho, às vezes, que tem que colocar acento, tá? Mas a partir do momento em que você for fazendo os exercícios, vai ficar habitual isso e aí você vai conseguir, né, observar, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho esse cara aqui que é o clorato. Então, esse aqui é o ácido clórico. Esse aqui, ó, esse ânion aqui, ó, perceba que esse aqui é um ácido um pouco diferente. Tá vendo que o H, ele não tá na frente, tá? Por quê? Porque esse aqui é um ácido orgânico. A gente vai observar novamente esse ácido, esse aqui é o ácido acético, tá? Ele é um ácido orgânico, tá? É um ácido que tem composto de carbono junto, tá? Que tá aqui. E a gente vai falar dele novamente lá na química orgânica, tá? Na química 3, unidade curricular 3, tá? E por fim, a gente tem aqui esse ácido, né, que é formado pelo BO3, que é o íon borato, você substitui por ico, fica ácido bórico, ok? Bom, exemplos de terminações com eto. Olha só, aqui eu tenho o ácido fluorídrico, porque terminou com eto. Aqui eu tenho ácido bromídrico, ácido iodídrico, sulfídrico, cianídrico. Terminação ito. Aqui eu tenho o ácido cloroso, ácido hipocloroso, ácido sulfuroso, ácido hipofosforoso. Bom, como é que eu faço para saber qual é a força de um ácido, tá? Bom, a força de um ácido, ela está relacionada com o grau de ionização, ou seja, a partir do momento em que eu coloco um ácido em água, quantos íons H+ vão ser gerados? Então veja que a força de um ácido, ela está relacionada ao grau de ionização, que é representado por esse símbolo aqui, tá? O alfa. Então, ele indica o percentual de moléculas dissolvidas em água, ou seja, quanto maior o meu alfa, quanto maior o meu grau de ionização, mais forte é o ácido. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ácido clorídrico, ok? O grau de ionização dele é de 92%. E o ácido fluorídrico é 8%. Então, olha só que interessante. Quer dizer o quê? Se é de 92%, quer dizer que, no caso do ácido clorídrico, de cada 100 moléculas de HCl dissolvidas em água, 92 originam íons H+, certo? No caso do ácido fluorídrico, apenas 8. Então, isso aqui explica por que a solução de HCl ela conduz tão bem a condutividade. Tá? Fundamentado, então, no grau de ionização, os químicos classificam ácidos fortes, moderados e fracos, ok? Bom, e agora? Nós já falamos sobre os ácidos. E o que seriam as bases? Você já ouviu falar sobre as bases? Então, nós sabemos o seguinte, que as bases, elas têm, por exemplo, sabor adstringente. Quer ver uma coisa básica que tem um exemplo de sabor adstringente? É a banana verde. É aquele sabor que amarra a boca. Por exemplo, leite de magnésia, para quem já consumiu, ele também deixa a boca amarrada, certo? Então, isso é o que a gente chama de sabor adstringente. Também podem ser corrosivos e também podem ser perigosos, tá? Exemplo, soda cáustica, aquela que às vezes se usam aí para desentupir vaso sanitário, pia, leite de magnésia, muito usado para tratamento de acidez estomacal, cal hidratada, certo? São exemplos comuns aí de bases, tá? Bom, vamos olhar agora a fórmula de algumas dessas bases. A soda cáustica é representado por Na,
KOH. O leite de magnésio representado por MgOH2. O hidróxido de potássio, que é uma base presente em cinzas, tanto é que existem até receitas, se faz também sabão de cinzas, né? É KOH. E a ferrugem, né? Dos compostos da ferrugem é o Fe, né? O ferro, OH3. Olha só que interessante. Qual é a similaridade entre essas fórmulas? O que elas têm em comum? OH, hidroxila, tá? OH a gente chama de hidroxila, tá? É isso que elas têm em comum, o íon hidroxila, tá? Nesse caso aqui é um ânion, né? Tem carga negativa. Lembra, gente, que numa fórmula desse tipo, tá? A parte positiva, ela sempre está na frente e a parte negativa sempre está atrás, tá? Então, na frente eu sempre tenho a parte positiva e na parte de trás, né, a parte negativa, tá? Então, é isso que as bases têm em comum, íons hidroxila. Eu estou falando de bases inorgânicas, tá? Segundo Arrhenius, tá? O que é uma base? Uma base é todo composto que, dissolvido em água, origina, adivinha o quê? OH-, certo? Então, NaOH em água, tá? Dissolvido em água, vai dar, aqui deveria ser sólido, dissolvido em água, vai dar sódio aquoso e hidróxido, tá? Aqui, o hidróxido de cálcio vai gerar cálcio e hidróxido, certo? Então, veja, o que é uma base? Todo composto que origina OH-. O que é um ácido? Todo composto que origina H+, tá? Como é que eu faço para dar nome aí para essas bases, tá? Então, bom, primeiro passo, bases de metais que possuem cargas fixas. Então, o que acontece? Em ligações iônicas, tá? A gente está falando de ligações iônicas a metais que apresentam sempre o mesmo valor de carga, dando origem a apenas uma base. Então, o que acontece? É só botar o nome hidróxido na frente, seguido do nome do elemento. Por exemplo, aqui, ó, o que eu tenho? Hidróxido, né? Porque eu tenho uma hidroxila, então eu boto hidróxido de... E o nome do elemento que é sódio. Aqui eu tenho hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, tá? Isso quando eu tenho situações em que o meu cátion, que é essa parte aqui da frente, a base positiva, ela só apresenta um tipo de carga, tá? No caso, por exemplo, o sódio, ele sempre vai ser monovalente porque ele está na primeira família da tabela periódica, ele só tem um elétron na última camada, tá? E ele vai tender a doar aquele elétron sempre ficando com a carga +1, tá? Agora, eu tenho também outros metais que podem ter cargas diferentes, tá? Eu estou falando desses metais aqui que estão ali na tabela, na família 1 e na família 2 da tabela periódica, que sempre vão ter essas cargas. Por exemplo, o potássio, o magnésio sempre vai ser 2, o cálcio sempre vai ser 2, né? Para isso você pode, de novo, né, lançar a mão aí da tabela de cátions e ânions, tá? Nesses casos ela é muito importante. Aliás, se você ainda não adquiriu a sua tabela periódica, faça. Você vai precisar muito dela. Bom, como é que eu faço então para dar nome para bases que tenham essa carga variável? Por exemplo, o ferro ele tem 2 estados de oxidação, ou seja, ele pode apresentar 2 tipos de carga, ferro 2 ou ferro 3. Então, nesse caso, o que eu faço? Hidróxido de ferro, tá? Como aqui a carga dele é 2, hidróxido de ferro 2. Aqui, ó, Fe, ferro, né? Hidróxido e o 3 ali embaixo, tá? Então, como é que ele fica? Hidróxido de ferro 3, tá? Ou então, essa é uma possibilidade, tá? Eu coloco em algarismos romanos, né, a carga do cátion desse metal. Ou então, eu faço o seguinte, a carga menor, eu só coloco o oso atrás e a carga maior, o íon. Então, por exemplo, eu posso ter esse cara aqui, ó, sendo chamado então de hidróxido ferroso, tá? E esse aqui pode ser o hidróxido férrico. São outras 2 formas de apresentação também, tá?
Bom, força das bases. Como é que eu faço para determinar as forças da base? Então, veja bem, quando o hidróxido, tá, de um metal é solúvel em água, a dissociação iônica é praticamente 100% e a base é forte. Então, por exemplo, eu tenho aqui hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, tenho esses hidróxidos aqui. São bases solúveis, tá? Elas se solubilizam completamente em água. Por exemplo, quando a gente dissolve a soda cáustica em água, ela se solubiliza, então ela é uma base forte, tá? Então ela vai ter 100% de geração de íons, adivinha o quê? OH-, tá? Mas eu posso ter outras bases que não são tão solúveis assim, por exemplo, o leite de magnésio, né? O hidróxido de magnésio. Ele forma aquele leite, a gente coloca ele na água, fica aquela coisa meio leitosa, quer dizer que ele não é tão solúvel assim. Então ele é considerado uma base fraca, ou seja, ele produz menos hidroxilas em meio aquoso. Gente, uma outra coisa aqui, tá? É sobre a amônia. A amônia, ela é uma base diferente, por quê? Tá vendo a estrutura dela? Pô, cadê o OH? Não tem o OH aqui, né? Ela não aparece o OH, tá? Mas ela é considerada uma base, tá? Por quê? Porque em meio aquoso, ela tende a... Tá vendo que o H2O, ele pode ser escrito dessa forma aqui, né? HOH, né? A ligação entre o hidrogênio e a hidroxila, tá? Então, o que acontece? Em meio aquoso, ela vai tender a reagir com esse hidrogênio aqui, formando o NH4, esse aqui é o íon amônio, tá? E a hidroxila. Tá vendo que está gerando hidroxila? Apesar de não ter a hidroxila aqui, aparente na fórmula, ela vai gerar. E lembra da definição? Lembra que base é toda aquela que gera íons OH-. Então, ela vai ser considerada uma base também. Ok, pessoal, é isso aí. Obrigada pela atenção de vocês e me coloco à disposição para dúvidas. Um abraço.